Amados ouvintes, este é o programa Andando com Deus, onde anunciamos a mensagem que antecede a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A mensagem do profeta de Malaquias 4, 5, 6, de Apocalipse 10, 7, o sétimo anjo, de Mateus 17, 11, o Elias que viria e restauraria todas as coisas. No livro de Mateus, capítulo 23, verso 34, está escrito: Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Amém. Jesus prometeu que enviaria profetas. Você crê na Bíblia? Alguns acreditam que hoje não há profetas, que os profetas como Isaías, Jeremias, Joel não existem mais. Mas isto não é verdade. Jesus prometeu aqui no Novo Testamento que enviaria, isto é, no futuro, profetas. Em Mateus 17, 11, ele disse que Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas. Ele cumpriu a sua palavra, enviando um profeta. E nós continuaremos hoje a falar deste profeta. Notem, ouvintes, os profetas que Jesus enviaria seriam açoitados nas sinagogas, nas reuniões daqueles que liam a Bíblia, os israelitas, os fariseus, os saduceus. E quem eram os saduceus? Os fariseus? Eram denominações do judaísmo. Você não pode ver que isto está errado. Denominação não é de Deus. Esse espírito divisor não vem de Deus. Rejeitariam os profetas, os escribas que Jesus enviaria. E é assim hoje. Jesus tem enviado profetas, e nos nossos dias enviou um profeta chamado William Branham. E os fariseus, os saduceus dos nossos dias rejeitaram. Mas este programa tem a intenção de apresentar este profeta para você e para quem desejar. Ele nasceu no condado de Cumberland, em Kentucky, Estados Unidos da América. Filho mais velho de um jovem casal. O seu pai tinha 18 anos de idade e sua mãe 15 anos quando ele nasceu. Eles não eram religiosos, não pertenciam a nenhuma igreja. Quando William Branham nasceu, uma luz sobrenatural entrou no quarto e parou em cima onde estava a mamãe e sua criança. Desde então, este sinal sobrenatural o acompanhou. Essa luz foi fotografada como o único ser sobrenatural fotografado. Esta criança, este jovem William Branham, cresceu incompreendido, porque ele tinha visões e as coisas que ele dizia aconteciam. Qualquer conhecedor da Escritura saberia que aquela criança era um profeta, mas nós estávamos desacostumados a um profeta. Nós recebemos bem a Isaías, Jeremias, eram profetas e viveram muitos anos antes de nós. É fácil crer neles agora. Jesus disse: vocês, escribas e fariseus hipócritas, que caiais os sepulcros dos profetas
E com esta atitude vocês provam que sois filhos daqueles que colocaram os profetas ali. Sabem por quê? Porque só reconhecem um dom que Deus envia depois de morto. Contudo, a semente eleita recebe a palavra de Deus, que vem ao profeta de Deus na hora, não depois que passa muitos anos, mas no momento. Reconhecem o dom que Deus envia. E William Branham cresceu. E ele se tornou um cristão da Igreja Batista Missionária, onde, alguns anos mais tarde, foi consagrado pastor. E ele observou que os outros pastores não tinham aquelas visões que ele tinha, e ele não entendia o que era aquilo. E todas as vezes que ele tinha uma visão, aquilo acontecia. Era Deus naquele homem. Ele falou com o seu pastor, o pastor que o consagrou, e ele disse que aquilo não era de Deus, aquilo não provinha de Deus. Ele não sabia que era um profeta se levantando, um homem escolhido para uma missão, para uma obra importante, até que um anjo se encontrou com ele. Em 1933, enquanto ele batizava alguns convertidos de sua campanha de cura divina, uma estrela de fogo desceu do céu e se colocou em cima de onde ele estava batizando, e uma voz disse: assim como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Jesus Cristo, assim tu és enviado com uma mensagem para precursar sua segunda vinda. A multidão que estava na beira do rio espantou-se com o evento. Alguns desmaiaram, outros fugiram apavorados. Deus veio e o confirmou. Há muitas provas, amados ouvintes, de que este irmão era realmente um profeta enviado de Deus. Muitos sinais sobrenaturais, muitas curas, muitas confirmações estão à sua disposição. Creia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia é a palavra de Deus. Creia nela. Em outra ocasião, ele estava em sua caverna, onde ele costumava orar, na floresta, e era à noite, e ele viu uma luz no meio da escuridão. Ele pensou que fosse alguém caminhando pela floresta com sua lanterna, e de repente ele notou que aquela luz refletia no chão, e ele viu que o reflexo vinha de cima, e a coluna de fogo pendia ali brilhando, e ele ouviu passos, quando de repente ele notou um homem vindo daquela luz. Ele ficou aterrorizado, mas logo ao ouvir a sua voz que disse: não temas, ele percebeu que era o anjo do Senhor, que sempre o acompanhou desde a sua tenra idade, que disse: nunca fumes, nem bebas, nem corrompas o teu corpo, porque eu tenho uma obra para ti quando fores mais velho. E o anjo falou com ele que ele iria e levaria um dom de cura divina para o mundo, que oraria por reis e potentados. O rei George da Inglaterra estava enfermo. William Branham, profeta de Deus, esteve lá e orou pelo rei da Inglaterra, e ele foi curado. Muitas outras provas confirmam que ele é um profeta. Contudo, o mundo religioso não o recebeu. E por que não recebeu? Porque não podem receber a doutrina bíblica.
O problema foi que William Branham não se associou a nenhum credo, a nenhuma denominação. Embora tenha enviado milhares de convertidos para as Assembleias de Deus, hoje o consideram como um herege. Mas graças a Deus, sempre os verdadeiros servos de Deus foram considerados blasfemos e hereges. Jesus foi considerado Beelzebu. Por que foi? Porque permaneceu com a pura palavra de Deus. Não se misturou com nenhum fariseu, com nenhum saduceu. As denominações dos dias de Jesus Cristo, você não pode ver isto? Denominações sempre existiram. E Jesus nunca se associou com nenhuma delas. Nem você, cristão, deve se associar com isto. Isto é de Satanás. O cabeça disto é o anticristo. Jesus nunca autorizou este tipo de cristianismo. Permaneça com a Bíblia. Eu disse a princípio que ele era um pregador batista, da Igreja Batista missionária. Ele afastou-se dessa igreja. Ele saiu dessa igreja. Sabem por quê? O pastor daquela igreja pediu que William Branham consagrasse uma mulher pastora. E ele disse: eu não posso fazer isto, porque Paulo disse: não permito que a mulher ensine e nem use de autoridade. Logo ele saiu. Vê? Porque ele não pode ser um denominacional. Notou você o problema? Há muitas coisas enxertadas na igreja. E ele foi contra essas coisas, e eu também sou. O que aconteceu? Ele foi deixado de lado, mas Deus seguiu adiante, cumprindo aquilo que ele disse que faria, restaurando todas as coisas, nos levando de volta à fé genuína cristã, a fé na Bíblia, na palavra de Deus, a doutrina apostólica. E isto com certeza irrita os fariseus, os saduceus dos nossos dias. Mas você é convidado a observar essas coisas, a arrepender-se dos seus pecados e ser batizado como a Bíblia ensina, em nome de Jesus Cristo, a crer em um só Deus, a rejeitar esta doutrina pagã de três deuses, a viver pela palavra de Deus. Deus te abençoará, você receberá o dom do Espírito Santo e nunca mais será o mesmo. Em Apocalipse 2 e 3, nós vemos 7 anjos, 7 mensageiros, que Deus enviaria para as 7 eras da igreja. Nós nos encontramos na última era da igreja. Apocalipse 10:7 diz que o mistério dos 7 selos seriam revelados nos dias da voz do 7º anjo. Os 7 selos de Apocalipse deveriam ser abertos e revelados em nossos dias, amigos. A teologia não viu isto, mas Deus levantou o profeta William Branham para nos falar destas coisas. Para falar isto para você, cristão. Esta mensagem é para você que deseja mais de Deus. Um fundo clama a outro fundo, disse William Branham. Se há um clamor em você por mais de Deus, há um Deus em algum lugar para dar mais de si para você. Se você deseja, se você imagina uma vida cristã como a de Paulo, de Pedro e João, há esta vida para você viver, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, o Evangelho tem saído das páginas da Bíblia e tem caminhado entre nós mais uma vez. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isto é para você. Atente para a mensagem que Deus te enviou. Deus te abençoará. Há muito mais para dizer acerca da vida de William Marion Branham. E nós falaremos deste profeta que Deus enviou para a nossa geração.